Olá, meninos e meninas! Hoje a gente vai falar da obra A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht. Gente, essa peça ela foi escrita por volta do ano de 1930. Vocês lembram muito bem de Bertolt Brecht. Ano passado a gente estudou sobre ele. A estreia dessa peça ela aconteceu na Palestina, no ano de 1938. E lá ela precisou ser traduzida para o hebraico. Já em 1947, a peça de Brecht vai para Paris e lá ela é apresentada em alemão. Em 1956, tempos depois, A Exceção e a Regra estreia na Alemanha, na cidade de Düsseldorf. No Brasil, A Exceção e a Regra estreia em São Paulo e ficou sob a direção do grande Alfredo Mesquita, que mais tarde a gente vai falar sobre ele. E vamos fazer a análise então, para você entender melhor como é que funciona. Na verdade, esse texto, se a gente fosse escolher um gênero, ele seria uma moralidade. Coisa que você já estudou lá no período medieval. Não sei se vocês lembram. Que era um momento em que a Igreja Católica, para coibir o teatro profano, teria inventado as moralidades para ensinar para as pessoas como é que elas tinham que se portarem, né, na vida. Ou seja, o Brecht queria mostrar que o homem poderia perder a sua pureza. E dessa forma, ele poderia ser encaminhado por um representante do mal. Então, pensa comigo. Seria naquela época necessário que o homem se arrependesse, se convertesse ao bem. Então, seria como se explicássemos a alguém tudo aquilo que é certo e tudo aquilo que é errado. Era isso que a igreja fazia com as moralidades. Enquanto gênero teatral, como uma pedagogia, como um teatro didático, como uma ferramenta pedagógica, a moralidade me diz como eu tenho que agir. Então, pensa comigo. É possível fazer com que o teatro promova uma experiência política e pedagógica ao mesmo tempo? Será, gente? Frente a esse texto, A Exceção e a Regra, do grande Bertolt Brecht, eu, você, todos que vão ler essa obra, vocês serão apresentados, nós seremos apresentados e colocados dentro de uma discussão louca que vai determinar uma ação onde o tema aborda a dominação de classe. Que talvez, como muitos falam diante de algo parecido, uma injustiça travestida de justiça. Não sei se eu me fiz entender. Então, olha só, um comerciante foi condenado por ter assassinado seu empregado. Será que ele merece um castigo? Será que essa pergunta poderia ser respondida se estivéssemos prontos para assistir o seu julgamento, gente? Metáfora ou não? Sei lá. Esse seria o nosso ponto de partida. Bom, a história desse texto dramático de Brecht foi dividido, para você entender a estrutura, em 9 cenas. E dessas cenas, ela acontece por meio de um canto promovido pelos atores, mas que também poderia ser estendido ou entendido como um coro. Coro, lembra que a gente estudou no velho teatro grego, que o coro ajudava a contar a história? Deixa eu te explicar melhor. Nesse caso, a cena se dá no momento em que o coro começa a cantar, entoa um canto, que ao mesmo tempo os cenários são alterados, ao mesmo tempo. Ou seja, tudo acontece como se fosse um velho prólogo. Prólogo, um momento de explicação sobre o que você vai ver. Essa alteração promovida para que o público perceba a transição do deserto para o tribunal. São 2 locais diferentes. Em teatro,
a gente costuma chamar de despersonalizar os atores. Ou seja, quando pretendemos trabalhar com alguma mensagem subliminar, ou até mesmo fazer uma interferência no espaço-tempo, a gente faz isso. Não sei se vocês entenderam, mas calma. Essa obra é um mistério. Esse efeito, gente, que acontece logo no início da peça, na mudança de cenários mesclado ao canto do coro, isso se repete no final da peça. Ou seja, como já sabemos, o Brecht ele desenvolveu um teatro de cunho político. Estudamos isso ano passado. O seu texto se mostra extremamente provocativo. Provocativo demais. A sua postura política e filosófica é percebida com muita força. Tá? O público é provocado, o público é incitado a se posicionar. Eu fico te chamando, ei, faça alguma coisa. Essa é a tentativa brechtiana de trabalhar com aquele formato didático, em que espera do cidadão a transformação da sociedade em que ele vive. Ei, muda alguma coisa, faz alguma coisa. As primeiras 7 cenas se desenrolam no deserto. E como é de costume, em boa parte dos textos dramáticos, logo no início, os personagens eles precisam ser apresentados para a gente. E dessa forma, você já consegue separar. Esse é o protagonista, esse é o antagonista, e você já fica sabendo, logo no iniciozinho ali, como é que vai ser essa trama. Campos hipnóticos são quebrados. Quarta parede não existe, tá, gente? Lembram disso? Campos hipnóticos? O Brecht, gente, ele coloca o personagem chamado Carl Langmann em uma posição em que ele próprio se apresenta para o público. Isso é bem legal. Uma outra curiosidade que marca essa obra se dá pelo fato de apenas um personagem ter nome. Os outros não têm nome. Não aparece na obra. Ninguém faz referência ao seu nome. Só um personagem. Claro que essa é uma estratégia que não foi utilizada pela primeira vez em um texto dramático. Outros dramaturgos já teriam feito isso. Bom, o comerciante com nome reforça o grau de importância que ele desempenha na história. Você vai entender por que ele tem nome. Porque ele é a chave de tudo. Os demais personagens, eles são apresentados a vocês, a mim, por intermédio de sua profissão. Tipo assim, dá um exemplo aqui fora. O leiteiro, o padeiro. A impressão que a gente passa é que eles são antagonistas. E que são personagens sem muita relevância dentro desse contexto dramático. Ou seja, dentro desse rol de personagens masculinas, apenas uma mulher, sem nome específico de mulher, com um nome específico de mulher do Culi, que no caso ela é colocada como mais uma pessoa sem nenhuma importância nessa história. Bom, chegando ao fim, tudo isso acontece dentro de um tribunal e esse é o momento crucial do espetáculo, o julgamento. O comerciante, que agora responde como réu, é ouvido e julgado. Justamente na cena do julgamento, você encontra os personagens: a mulher da vítima, o guia, o estalajadeiro, os membros da segunda caravana, o comerciante e os juízes. E também, gente, figuram nessa cena o juiz, o réu, as testemunhas, a mulher do Culi e, de forma indireta, a plateia, que está ali presente para assistir o espetáculo. Eu não posso esquecer que um outro recurso bem importante, que também era comum nos textos escritos na modernidade, é de trazer todo mundo para o momento final da história. Então, deixa eu te explicar melhor. Nesse texto dramático, o Brecht faz o seguinte: a gente vai presenciar, nessa história curta, um homicídio que aconteceu durante uma viagem no deserto. Os envolvidos, um carregador, que nessa obra ele responde pelo nome de Culi, C-U-L-E, Culi, um guia de viagem e um conceituado comerciante. Todos nós sabemos, melhor dizendo, que a pressa acomete o nosso protagonista e qualquer ser humano. Sabe aquela coisa de você agir sem pensar?
No caso, o comerciante, ele tinha muita pressa para chegar com muita urgência numa cidade chamada Urga, que era um local onde esse comerciante iria realizar um negócio que envolvia uma certa concessão de exploração de petróleo. Ou seja, a trama vai se desenvolvendo a partir do cansaço que a viagem exerce sobre os personagens. E durante o transcorrer dessa viagem extremamente cansativa, o nosso personagem, que responde pelo nome de comerciante, passa por um processo catártico, onde por meio de um insight, ele começa a questionar as diferenças sociais existentes entre eles, ali naquela embarcação. O medo toma conta da cabeça desse cara. Olha que doideira. Ele percebe que são 2 contra 1. Como assim, gente? Calma. A partir dessa constatação, ele resolve, de forma grosseira, demitir o guia e continua a viagem apenas com a companhia do carregador. Só 2. Tudo muito bem pensado. E aí, você saberia dizer, então, galera, por que o comerciante escolheu o guia para demitir? Depois você me responde isso. Bom, é uma questão fácil. Você precisa saber que o que fica é um homem humilde, simples, sem instrução e totalmente desamparado pela lei. Mas como em toda boa trama dramática, as confusões e os conflitos vão começando a surgir. Se o comerciante pensava que a demissão do guia o deixaria tranquilo, ele acabou se enganando completamente. Situações mais complicadas foram se desenrolando, foram surgindo no decorrer dessa viagem, que a gente pode chamar que é uma viagem bem maluca. E por não conhecer o caminho certo, porque ele demitiu o guia, o que fazer agora? Eles iniciam, na verdade, uma jornada e que eles começam a andar em círculos, a navegar em círculos. Os nossos personagens, esses 2 personagens, se veem perdidos no deserto, claro, sem água para beber, debaixo de um sol escaldante. E o personagem carregador, que horas antes, em uma conversa com um antigo colega de viagem, o guia, ele tinha ouvido o colega e guardou um cantil, reserva de água, caso acontecesse alguma coisa. Olha que doideira. O clima ficou péssimo quando o carregador resolveu oferecer um pouquinho de água para o comerciante. Pensa. Eu só queria fazer uma correção. Agora há pouco eu falei de embarcação. Desculpa. Nada a ver, tá, gente? Eles estão no deserto. Eu viajei. Bom, deixa eu voltar. Essa atitude de oferecer água para o comerciante, por conta do medo de uma acusação, sei lá, caso o comerciante morresse de sede, não, coitado do cara lá, ia ficar com a culpa. Então, de forma bem irônica, no momento em que o encarregado se aproxima do comerciante com um cantil reserva, lhe oferece a água, o comerciante se assusta, pois ele também teria escondido o cantil reserva com água. Olha só que doideira. Nesse momento, o comerciante, depois de flagrado bebendo água, assusta, resolve acabar com a vida do pobre carregador, o clima fica péssimo e o ápice, o alto dessa história acontece justamente a um corte, vai direto para o tribunal, onde o comerciante será julgado pelo assassinato desse humilde carregador. E nessa sessão, gente, encontram-se presentes 3 juízes, o chefe de uma outra caravana, o guia, a esposa do carregador, como eu disse anteriormente, o estalajadeiro do albergue, onde o guia teria sido despedido, e o comerciante. E dentro do desenrolar dessa cena, gente, o Brecht meio que favorece algumas reflexões a respeito da exceção e da regra. A gente acaba aí nessa história. Boa leitura, hein? Aproveita. Até mais.